Olá, gente. Boa tarde para vocês, tudo bem? Ó, tranquilidade total, detonar na prova dissertativa, vai tudo dar certo. Quem precisa de ponto, tenho certeza que vai conseguir. E eu tô aqui para ajudá-los, certo? Fiquem tranquilos aí. Então a gente vai começar a conversar. O nosso tema, né, o capítulo da prova dissertativa, é exatamente o capítulo 16, né? O título é Agricultura e a Questão Agrária. Então, o que é que eu preciso saber nesse capítulo? Bom, primeira coisa é a definição do que é um agrossistema ou sistema agrário. Na verdade, um agrossistema ou sistema agrário é uma forma que eu utilizo para classificar as propriedades rurais. Então, eu posso classificar as propriedades rurais de acordo com três critérios, né? Eu vou usar três critérios: a grana, o capital disponível, a terra, se é muita terra, pouca terra e tal, e a questão da mão de obra. Então, a partir desses três critérios, dinheiro, terra e mão de obra, eu consigo classificar os sistemas agrários, tá? Eu consigo determinar qual é o sistema agrário que está presente naquela determinada propriedade agrícola, beleza? Bom, a primeira coisa aqui, né, do primeiro sistema agrário é a agropecuária extensiva. Gente, agropecuária extensiva é o seguinte, eu não... Opa, deixa eu arrumar aqui, acho que melhorou. Primeira coisa é o seguinte, agropecuária extensiva. Eu não tenho o máximo aproveitamento da terra, ou seja, a concentração de atividades naquela propriedade é menor do que poderia ser. Ou seja, eu não consigo, eu não produzo, eu não atinjo o máximo de produtividade. Ponto. Que é exatamente o contrário da agropecuária intensiva. Na intensiva, uma coisa intensa. Ou seja, na agropecuária intensiva, eu tenho o máximo aproveitamento possível do espaço. Outra coisa, eu tenho uma grande concentração das atividades. E, por fim, um alto rendimento, né? Essa é a ideia. A intensiva, né, busca o máximo de rendimento da terra. Bom, agricultura tradicional. Gente, uma coisa tradicional é uma coisa que vem se repetindo ao longo dos anos, ou seja, uma coisa que existe há muito tempo, ok? Dentro da agricultura tradicional, a gente tem alguns subtipos, né? Agricultura itinerante. Uma coisa itinerante é uma coisa que fica mudando de um lugar para outro com uma certa frequência. Características da agricultura itinerante. Primeira, são pequenas propriedades. Segundo, a mão de obra utilizada é predominantemente familiar, tá? É a própria família que trabalha. Outra coisa, pouca tecnologia. Depois, pouco dinheiro. E é exatamente por isso que quando o solo se esgota, o indivíduo, o dono da terra lá, o cara não consegue resolver esse problema da falta de fertilidade. E como ele não resolve o problema da falta de fertilidade, o que ele faz? Ele muda para outro lugar. É um tipo de agricultura típica, né, de regiões, países, tal, pobres. Então, assim, regiões da América Latina, regiões africanas, regiões, né, do sul e sudeste asiático. Um outro tipo de agricultura tradicional é a agricultura de jardinagem. Gente, a jardinagem é um tipo de sistema agrário que não é presente no Brasil, é típico da Ásia, tá? Então a gente tem, assim, muito presente no Japão, muito presente na Indonésia, muito presente na Tailândia, que é o quê? Basicamente, a agricultura de jardinagem é uma agricultura voltada à plantação de arroz, que a gente pode chamar aí de um jeito chique de rizicultura. Outra coisa, utiliza-se na jardinagem para evitar a erosão do solo, você tem que criar algum mecanismo para que quando chova, a água da chuva não desça muito rápido. Porque se ela descer muito rápido, ela sai rasgando tudo, levando tudo embora. Solo, plantação, o que é que tiver. Então a ideia, né, falando um termo mais técnico, é reduzir a velocidade de escoamento superficial da água. Tem que colocar alguma coisa para reduzir. Uma das maneiras é o tal do terraceamento, ou seja, eu construo terraços, como se fossem assim, áreas separadas umas das outras por degraus, tá? E aí quando a água da chuva vai descer, quer dizer, ela pega o primeiro terraço, aí desce, pega outro terraço, desce, ou seja, eu diminuo, portanto, a possibilidade de erosão. São regiões pequenas, então você tem um problema da falta de espaço e você só consegue alta produtividade sem top de mão de obra.
Então você imagina aquele tanto de japonês, aquele tanto de japonês trabalhando concentrados, né, com aquela disciplina típica dos orientais na agricultura de arroz. O trabalho é basicamente manual, né, não é uma agricultura moderna, e as propriedades, como eu já falei, não são grandes. Outro subtipo de agricultura tradicional é a plantation, né? Plantation ou plantacionismo. Cara, para ser plantation é o seguinte, tem que ter latifúndio, monocultura, a mão de obra é uma mão de obra barata e desqualificada e a produção é voltada para o mercado externo. Latifúndio, monocultura, mão de obra barata e desqualificada e produção para exportação. Na verdade, a plantation ela existe desde o período colonial. Então, é um tipo de atividade produtiva, um tipo de estrutura agrária que vem se repetindo, né, na África, na América e na Ásia, desde a época que essas regiões eram, na verdade, colônias das potências europeias, como o Brasil, por exemplo, era de Portugal. Tudo bem? Essa é a tal da plantation, ou plantation, como vocês gostam de falar. Bom, para a hora da prova, o que me importa é se você escrever direito. Dane-se como você fala. Agora vamos para o contraponto, para o oposto da agricultura tradicional, que é exatamente a agricultura moderna ou de precisão. A agricultura moderna ou de precisão, ela é, primeiro, típica de países desenvolvidos e também está presente nos países emergentes. Emergentes como o Brasil, como a Argentina, México, que são países que nos últimos anos, apesar de manterem traços do subdesenvolvimento, né, se modernizaram, se industrializaram, e essa modernização, essa industrialização chegou ao campo, né, modernizou a agricultura. Tanto é que a gente chama esse grupo de países de países emergentes, ou países em desenvolvimento, ou países subdesenvolvidos e industrializados. São subdesenvolvidos, mas são industrializados. Bom, você tem aí uma preocupação muito grande com a seleção das sementes que vão ser utilizadas, né, do tipo de adubo químico que vai ser utilizado, o tipo de terreno que vai se escolher, etc. e tal. Outra coisa, você usa pouca mão de obra, porque exatamente aqui vai valer aquela máxima, né? O homem sendo substituído pela máquina. Esqueçam, na agricultura moderna não tem aquela muvuca de gente, é uma muvuca de máquinas. Que mais? Você traz, né, para o ambiente rural, você traz o quê? Você traz toda a lógica, toda a base de funcionamento da indústria. Tanto é que a gente chama isso de agronegócio ou agrobusiness. Portanto, agora eu tenho uma unidade agrícola cuja lógica de funcionamento é muito mais industrial do que era antes, entendeu? Todas aquelas características do espaço industrial, né? A questão do rigor de horário, a questão da logística, a questão da administração eficaz e profissional, enfim, né, a contratação de profissionais especializados em diferentes áreas que vão contribuir para aumento da produtividade daquela unidade, enfim, tudo que na verdade faz parte, né, do ambiente industrial vai ser transferido para o ambiente agrícola. Que mais? Você tem ali, né, sempre a questão da utilização do que há de mais novo, requintado em termos tecnológicos, então a questão das sementes, transgênicos e tudo mais. Tá. Quando você fala do comércio internacional, né, do grande comércio internacional de produtos agrícolas, lembrar que o produto agrícola, ele é basicamente o quê? O produto agrícola, ele é uma commodity. Espera aí que eu já volto, gente, eu preciso resolver um probleminha.